Sabe aquela sensação silenciosa de alívio quando você fecha a porta de casa, deixa o barulho do mundo do lado de fora e finalmente respira fundo? Talvez ninguém veja isso, talvez ninguém entenda, mas naquele instante algo dentro de você se organiza, desacelera, encontra um tipo de paz que não aparece em lugares cheios nem em conversas vazias. Muitas pessoas dizem que isso é preguiça, fuga ou até medo da vida. Mas e se eu te dissesse que amar ficar em casa não é um defeito, nem um problema a ser corrigido, mas um sinal psicológico profundo sobre quem você é e sobre como sua mente funciona? Hoje, eu quero te conduzir por uma reflexão que pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Porque o significado oculto de amar ficar em casa vai muito além de conforto. Ele toca diretamente na sua identidade, na sua energia emocional e na forma como você se relaciona consigo mesmo. Se em algum momento da sua vida você já se sentiu culpado por recusar convites, por preferir o silêncio à festa, por trocar a agitação externa pelo seu próprio espaço, fica aqui comigo até o final. Existe algo acontecendo dentro de você que poucas pessoas percebem, e entender isso pode ser libertador. E antes de continuar, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você também sente que sua casa é mais do que um lugar físico, é quase um estado de espírito. Desde muito cedo, a sociedade nos ensina que viver é estar fora. Sair, aparecer, participar, produzir, interagir. Existe uma pressão invisível para estar sempre em movimento, como se o valor de uma pessoa fosse medido pela quantidade de lugares que frequenta ou de pessoas com quem fala. Dentro dessa lógica, quem gosta de ficar em casa acaba sendo visto como estranho, antissocial ou limitado. Mas a psicologia nos mostra algo completamente diferente. O desejo de permanecer no próprio espaço não nasce da falta, mas da forma como a sua energia psíquica se organiza. Algumas pessoas se recarregam no contato constante com o mundo exterior. Outras, porém, precisam voltar para dentro para se sentir inteiras. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Quando você ama ficar em casa, muitas vezes não está rejeitando o mundo, está escolhendo a si mesmo. Sua mente funciona de maneira mais profunda, mais reflexiva. Cada estímulo externo, cada conversa, cada ambiente entra em você com intensidade. Sons, emoções, expectativas, tudo é absorvido com mais força. Por isso, o excesso cansa. Não porque você é fraco, mas porque você sente mais. Ficar em casa, nesse contexto, é um ato de autorregulação. É o momento em que você devolve sua energia para o lugar certo. É quando você para de reagir ao mundo e começa a se escutar. Talvez você já tenha percebido isso sem conseguir explicar. Depois de um dia cheio, de uma reunião, de um evento social ou até de um simples passeio em um lugar movimentado, existe uma exaustão que não é física, é interna. Um cansaço que só passa quando você se recolhe, quando pode ficar em silêncio, quando não precisa desempenhar nenhum papel. Nesse espaço, você não precisa ser interessante, produtivo ou sociável. Você pode simplesmente ser. E essa simplicidade, para você, é profundamente restauradora. Existe também algo que quase ninguém fala. Quem ama ficar em casa geralmente tem um mundo interior muito ativo. Pensamentos, memórias, ideias, imagens, reflexões. Tudo acontece com intensidade dentro da mente. Quando você está sozinho, esse mundo ganha espaço para se expressar. É ali que você entende o que sente, que conecta experiências, que encontra sentido nas coisas. Fora de casa, esse processo é interrompido o tempo todo. Dentro, ele flui. Não é à toa que muitas pessoas criativas, sensíveis ou introspectivas produzem mais, pensam melhor e se sentem mais vivas quando estão no próprio espaço. Mas há um ponto ainda mais profundo. Amar ficar em casa também está ligado à autenticidade. Em muitos ambientes sociais, existe uma exigência silenciosa de adaptação. Rir do que não acha engraçado, falar do que não interessa, agir de um jeito que não representa quem você realmente é. Isso não significa que as outras pessoas sejam falsas, mas que o ritmo social nem sempre combina com o seu ritmo interno. Com o tempo, esse desalinhamento gera um desgaste emocional.
Você começa a sentir que está presente, mas não inteiro. E então, o lar se transforma no único lugar onde você não precisa se dividir. Dentro de casa, você não precisa traduzir seus pensamentos, não precisa se defender, não precisa provar nada. Você pode sentir em silêncio, pensar sem pressa, existir sem explicações. Para alguém com uma mente profunda, isso é essencial. Não é isolamento, é preservação. Não é fuga, é cuidado. E quando você entende isso, a culpa começa a perder força. Você percebe que não está se afastando das pessoas por desprezo, mas se aproximando de si por necessidade. Claro, como tudo na vida, existe um equilíbrio delicado aqui. Amar ficar em casa tem um lado luminoso, mas também uma sombra. Quando o refúgio vira esconderijo, quando o silêncio deixa de ser escolha e passa a ser medo, algo precisa ser observado. A psicologia mostra que o recolhimento saudável é aquele que fortalece, não o que paralisa. Ficar em casa para se reconectar é diferente de ficar em casa para evitar o mundo. A diferença está no que acontece dentro de você durante esse tempo. Você se sente mais claro, mais inteiro, mais consciente? Ou mais preso, mais ansioso, mais distante da vida? Reconhecer essa linha é um sinal de maturidade emocional. Porque amar ficar em casa não significa rejeitar as relações, mas escolher como e quando se relacionar. Pessoas assim tendem a valorizar conexões mais profundas, conversas reais, encontros com significado. Não querem quantidade, querem verdade. E por isso, quando escolhem sair, escolhem de forma consciente. Estão presentes de verdade. Não vivem no automático. Existe ainda um aspecto muito poderoso nesse comportamento. O tempo sozinho cria espaço para algo raro hoje em dia: escuta interna. Em um mundo onde tudo grita, quem aprende a ouvir o próprio silêncio desenvolve uma clareza que poucos têm. Você começa a perceber seus limites, seus desejos reais, seus valores. Começa a entender o que é seu e o que foi imposto. Essa clareza é desconfortável para alguns, mas para você é necessária. É por isso que o excesso de estímulo incomoda. Ele atrapalha esse diálogo interno que é vital para o seu equilíbrio. Talvez você já tenha sentido isso. Quanto mais barulho lá fora, mais confusão por dentro. E quanto mais silêncio ao redor, mais organização interna. Isso não é coincidência. Sua mente precisa de espaço para integrar experiências, para processar emoções, para dar sentido ao que vive. Sem esse espaço, tudo vira ruído. Ficar em casa é, muitas vezes, a forma mais simples e eficaz de criar esse espaço. E aqui está algo importante. Amar ficar em casa não te torna menos capaz de viver o mundo. Pelo contrário, quando você respeita esse tempo, volta mais forte, mais consciente, mais alinhado. Você não se perde tentando acompanhar um ritmo que não é o seu. Você aprende a caminhar no seu próprio compasso. Isso é autocuidado profundo. Isso é inteligência emocional. Ao longo da vida, muitas pessoas passam anos tentando se encaixar, ignorando seus sinais internos, forçando uma versão de si que não sustenta. Quem aprende cedo a respeitar a própria necessidade de recolhimento economiza sofrimento. Aprende a dizer não sem culpa, a escolher sem se justificar, a viver com mais coerência interna. E isso se reflete em tudo: nas relações, no trabalho, nas decisões. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que amar ficar em casa nunca foi o problema. O problema sempre foi tentar se explicar para quem não vive dentro da sua mente. Seu jeito de recarregar, de sentir, de existir é legítimo. E quanto mais você honra isso, mais inteiro se torna. Não se trata de se fechar para o mundo, mas de criar uma base sólida dentro de si para então se relacionar com o mundo de forma mais verdadeira. Agora eu quero saber de você. Você sente que ficar em casa te fortalece? Que o silêncio te organiza por dentro? Escreve aqui nos comentários como é a sua relação com o seu próprio espaço. Se você se identificou com essa reflexão, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa parar de se culpar por ser quem é. Porque entender a própria natureza não te afasta da vida. Te aproxima da sua essência.